Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa para mais uma aula de Educação Física. Vamos lá para mais um assunto do oitavo ano? É revisão, hein? Vamos lá, não percam! Então, a valorização profissional nas lutas, elas ocorrem sob diversas maneiras. Seja quanto aos ganhos que eles recebem, mas também a valorização de que suas lutas estão acontecendo, que sua profissão está tendo um plano de carreira bom para que elas tenham uma felicidade em relação àquilo que elas fazem. Então essa valorização ela acaba ocorrendo de forma diferente, tanto para homens quanto para mulheres. E também com várias diferenças de esportes para esportes. Já quanto à participação, a participação dos homens nos esportes de luta já existe há muito tempo. As mulheres, em alguns que não eram permitidas, antes algumas não praticavam nenhum desse tipo de esporte por não ter acesso. Depois elas passaram a praticar, mas com muito tempo depois. Como por exemplo é o caso do wrestling, que é a luta olímpica, em que as mulheres só vieram participar em 2004 e os homens já participam desde a primeira edição. Assim como a participação também era diferenciada entre homens e mulheres, tanto nas lutas como em outros esportes. Quanto à valorização profissional em relação ao dinheiro, por exemplo, nós temos um exemplo claro aqui no MMA, em que os homens, assim não somente nas lutas, mas em outros âmbitos da sociedade, acabam ganhando mais que as mulheres também. No caso da luta aqui o Conor McGregor, que é o caso do UFC, o MMA, em que uma luta dele gerou 3 milhões de dólares, enquanto a luta feminina que mais gerou dinheiro foi com Amanda Nunes, com cerca de 350 mil dólares. Então é uma discrepância muito grande dessas lutas e nesses valores que nós podemos ver que não há uma valorização profissional da mesma maneira. Nas lutas paralímpicas também acontecem, não tem a mesma valorização das lutas olímpicas, tanto é que as programações que ocorrem nas lutas olímpicas, várias emissoras transmitem, já as paralímpicas somente as emissoras que trabalham com esportes, e mesmo assim não dão a mesma cobertura de canais. A quantidade dos dias também é reduzida, então não há a mesma valorização por parte desses profissionais que executam as suas funções da mesma forma que os outros. Em vista disso, há vários projetos sociais e também centros de treinamento para que as pessoas possam ter a inclusão nos esportes de luta. É o caso aqui do judô inclusivo, em que existem tanto atletas ou crianças, nesse caso dessa imagem, que participam da luta, que são pessoas que não têm nenhuma deficiência, assim como tem outras que têm uma deficiência, que nesse caso tem pessoas cegas lutando judô. Há uma questão também muito interessante em relação às lutas, é a questão do estereótipo do sexismo. Então as mulheres elas são tidas como sexo frágil, são tidas como incapazes de executar alguns golpes, de não terem força, de não ser um ambiente para elas, pois seria um ambiente de violência, e faz com que algumas pessoas que têm interesse de participar do sexo feminino não participem. Mas é algo que vem sendo modificado pouco a pouco, em que as competições femininas já têm praticamente o mesmo peso das masculinas, somente essa questão da valorização profissional que modifica tanto em relação aos ganhos das premiações quanto aos ganhos de patrocínio. E outra questão muito importante que ocorre é a questão das lutas raciais. Então, um exemplo nacional que nós temos é a Rafaela Silva, uma judoca, em que ela veio a participar dos Jogos Olímpicos, em que ela, a partir de que ela foi desclassificada, ela teve sua imagem denegrida e fizeram várias ofensas racistas a ela. Um caso internacional, o Ted Garner, que é um dos maiores judocas da história, e mesmo tendo esse êxito todo no seu país, ele sofreu
uma discriminação racial. Aí, além dessas questões que nós falamos aqui em relação às valorizações, em questão da representatividade, das atribuições e dos preconceitos que existem nessas lutas, temos também esses esportes com algumas características. Então temos o full contact, que é um esporte que é tido como cheio dos pés à cabeça, que foi desenvolvido a partir do karatê, do boxe, do taekwondo, e teve sua desvinculação às artes marciais a partir dos anos 90, com a criação de suas regras. Então esse esporte ele alterna muitos golpes com as mãos, mas principalmente com os pés, e vai sendo executado pouco a pouco. Então existem golpes como o chicoteado, como o pontapé circular, o caçador, que é um chute frontal e um chute lateral, além dos golpes com as mãos, o jab, o direto, o swing, o uppercut e tantos outros, um chute em formato de estilingue, o balanceado, e tantos outros golpes que são executados nas lutas de full contact. Para que essas lutas ocorram, se baseando nos amadores, que são as pessoas que estão iniciando a prática da luta, existem vários equipamentos de proteção, seja capacete, coquilha, caneleiras, luvas, protetores bucais, a própria bota, que é característica do savate, que o nome savate vem de bota, luvas, enfim, são vários equipamentos que são utilizados. Outra luta que também tem essas características, principalmente é o boxe, que é o boxe tailandês ou Muay Thai, é de origem tailandesa a partir das guerras que ocorreram lá, em que eles começaram a fazer vários movimentos de luta que fossem traumatizantes, mas que não utilizassem armas, e a partir daí foram sistematizando vários golpes, e hoje é reconhecido como a arte das 8 armas, pois utiliza os punhos, os cotovelos, os joelhos e as canelas ou pés para fazer seus golpes. Então, 2 de cada lado, um total de 8, são as 8 armas que eles utilizam, para não utilizar aquelas outras armas como bastões, espadas e adagas, eram utilizadas em outras lutas que deram origem ao Muay Thai. Ele possui diversos golpes com as mãos, como jab, direto, cruzado, o upper, as cotoveladas ascendente e descendente, giratórias, com voadora. Temos os chutes, que são os pontapés circulares, frontais. Temos também os chutes rotatórios, como o redemoinho traseiro. Temos joelhadas ascendentes, com uma perna que está à frente, com a perna que está abaixo, na linha de cintura, na coxa. Então são vários golpes que são feitos dessa forma de ataque e também de defesa, defendendo com as pernas principalmente, mas também com os braços e as esquivas. Aí existe uma série de equipamentos também de proteção, comparando aos amadores. Os profissionais utilizam apenas luvas, em alguns eventos tailandeses nem luvas usam apenas a faixa, mas tomando por parte dos amadores, temos as faixas, os calções, as luvas, as caneleiras. Temos também as suas faixas de graduações, enfim, vários equipamentos, e eles utilizam a imagem da Naja como sendo um símbolo de agilidade e de letalidade, de precisão para atingir o alvo. Outro esporte que nós temos também é o savate, que é uma luta que utiliza movimentos das pernas quanto dos braços. Inicialmente era só com as pernas, e vão sendo aplicados os golpes até buscar o nocaute do adversário. Essa luta francesa se originou a partir das navegações e dos marinheiros franceses, em que eles utilizavam apenas as pernas para lutar. Então eles faziam golpes apenas com as pernas, porque o nome savate vem de bota, então os golpes eram com as botas. Depois, essas lutas, eles promoveram um evento, o maior mestre do savate promoveu um evento
com um boxeador inglês, ou seja, o do pugilismo, e ele, como a luta do seu melhor representante ele acabou perdendo, ele percebeu que também deveria utilizar golpe com as mãos. Então colocou também as luvas e começou a desenvolver golpes com as mãos também. Então existem golpes no savate, como a chicotada, o pontapé, circular, vários golpes que são executados com as mãos, golpes semelhantes como os outros, como direto, swing, uppercut, cruzado, gancho, vários movimentos que são feitos, os chutes que são em direção à cabeça, direção ao tronco, seja circular ou seja frontal. E também eles têm vários outros equipamentos que são utilizados para a proteção, como já falei, principalmente nos amadores, e depois, à medida que vai se profissionalizando, vai ficando com menos equipamentos de proteção, até por conta da estética da luta, para que o público seja mais atraído por isso. Então temos a proteção de seios para as mulheres, protetor bucal, as faixas, as luvas, capacete, caneleiras, coquilhas, a própria bota, que faz a execução desses movimentos no savate, certo? Então agora vamos exercitar nossos conhecimentos, tá bom? Então, por ser uma luta de fatores, por uma série de fatores, perdão, a participação das mulheres nas lutas, em especial nos Jogos Olímpicos, foi mais tardia que a presença de homens nesse tipo de competição. Que suposições preconceituosas podem ter sido utilizadas como justificativa para essa participação tardia? Então, foi a questão da fragilidade feminina, da mulher ser tida como sexo frágil, foram as questões econômicas, ou seja, não ter condições de se bancar para fazer essa luta, foi na inadequação à prática, ou seja, achar que ela não está apta para aquele ambiente, para ser um ambiente de violência, ou são as questões racistas? O que vocês acham? Então, para quem falou fragilidade feminina e inadequação à prática, acertou. Então, eles achavam que as mulheres não tinham potência, força muscular para fazer aquilo, que elas também sofreriam bastante com as lesões. Achavam que esses ambientes não eram propícios para mulheres. Assim como eles achavam inadequado uma mulher participar de lutas e sair ferida, ou sair machucada por essas ações, certo? Então, basicamente, o que eles usavam como justificativa eram essas duas ações e tantas outras, mas não essas outras que nós apresentamos. A valorização financeira é algo desejado em todas as profissões, inclusive nas lutas. Nas lutas esportivas, essa valorização acontece da mesma forma entre homens e mulheres? O que vocês acham? Como acontece essa valorização financeira? E como você acha que deveria ser? Então, o que vocês acham? Acontece da mesma forma? As mulheres recebem o mesmo dinheiro que os homens, tanto na questão das lutas em relação ao evento ou em relação a patrocínios? Então, digam aí. O Full Contact é uma luta que mistura estilos de luta para a criação de seus golpes e técnicas. Quais das lutas citadas abaixo foram importantes para a incorporação desta modalidade de luta? Então, que lutas dessas aí se juntaram, ou seja, uniram vários golpes e várias técnicas para criar o Full Contact? Full Karatê, capoeira, o boxe ou taekwondo? Qual destes? Então, o karatê e o boxe primeiramente, e posterior, quando foram criados alguns estilos, o taekwondo também foi utilizado. Então, o Full Contact bebeu dessas fontes de lutas para poder ser criado. A capoeira não, porque a capoeira tem outras características que não são parecidas com o Full Contact. O Muay Thai é uma luta de origem tailandesa que possui característica muito intensa e traumática nos seus golpes, ou seja, é muito lesivo. Porque essa luta é conhecida como a arte das 8 armas. Então, por que é? Porque ela é tida como a arte das 8 armas. Como nós já falamos, por utilizar os punhos, os cotovelos, os joelhos e as canelas ou pés,
ela é tida como essas 8 armas que são utilizadas para substituir as armas que eram feitas anteriormente nos confrontos de guerra lá na Tailândia. O savate é uma luta francesa que inicialmente utiliza apenas as pernas para realizar seus golpes. Que outra modalidade influenciou o boxe francês a usar os punhos para desferir seus golpes? Então qual foi essa outra modalidade? Então nós já falamos sobre isso. Então foi o boxe. Então na disputa que eles fizeram lá para ver quem conseguia ser melhor, o boxe inglês ou o boxe francês, eles viram que o boxe poderia ser incorporado no savate. Certo? Então muito obrigado a todos pela participação até aqui. Obrigado e espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão. Tudo certo? Então um abraço para vocês e até a próxima aula do professor Roberto. Valeu? Tchau, tchau!